Graça e paz, povo de Deus, eleito desde antes da fundação do mundo. Queridos, quando a gente fala para alguém que não existe mais pecado sobre a terra, logo o camarada bloqueia você, chama você de anticristo, só não me chamam de bonito. Essa é a mensagem de hoje. Eu vou focar em Romanos 3:23. Porque quando a gente fala que não existe mais pecado, que nós não somos mais pecadores, logo vem um abençoado aí do sistema e diz: Júlio, a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que o próprio Paulo disse: todos pecaram. E tem um outro versículo também que eles respondem com esse versículo, que é 1 João 1:8, que diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nenhuma verdade está nele. Eu vou mostrar nessa mensagem curta e breve que é um equívoco muito grande. Primeiro, que quem disse que ia remover o pecado da terra foi o próprio Deus. Zacarias 3:9. Você tem que entender que pecado para Deus não é matar, roubar, estuprar, avançar sinal vermelho, sonegar imposto, mentir, trapacear. Não, isso é um erro da carne. Pecado para Deus é transgredir a lei. Está lá em 1 João 3:4. De fato, pecado é transgredir a lei. Que lei? A lei de Deus, a lei de Moisés. Querido, eram 613 leis. Era impossível um judeu não cometer pelo menos uma lei, não transgredir uma lei. Por isso que ele era taxado como pecador. Então, o foco dessa mensagem hoje é sobre Romanos 3:23, que o próprio Paulo diz que todos pecaram. Vamos entender primeiro com relação ao pecado, o que é pecado para Deus. 1 João 3:4 diz que pecado é transgredir a lei. Zacarias 3:9, o próprio Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. Querido, se você for no supermercado e tiver um promotor lá vendendo um sabão em pó, e ele diz: olha, esse sabão em pó vai remover a mancha, ele está dizendo que vai deixar ou que vai tirar? Que vai tirar. Então, Zacarias 3:9, o próprio Deus diz: removerei, tirarei o pecado desta terra num único dia. Se nós somos pecadores, Deus não teve poder para remover o pecado. E quando foi esse dia? Na cruz. Quando esse dia se aproxima, João, quando vê Jesus em João 1:29, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo? Não, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, ele aniquilou o pecado, está lá em Hebreus 9:26. Paulo, quando disse isso, em Romanos 3:23, que todos pecaram, o sistema religioso ele é malicioso, ele é esperto, porque ele faz a gente entender que esse todos é o futuro. Querido, o verbo está no passado, todos pecaram. Ele não está dizendo que todos pecarão, todos irão pecar. Não, todos pecaram. Todos quem? Os judeus. Paulo está falando ali para um grupo de judeus, dizendo que ele e os demais eram pecadores, porque viveram o período transitório antes da cruz, quando havia lei, quando havia pecado. Por isso que Paulo está dizendo: todos nós aqui éramos pecadores, todos nós pecamos. O verbo está no passado, abençoada. Todos pecaram. Aí o sistema religioso e as pessoas aí que são vítimas desse sistema traz para o futuro. Olha, Júlio, todos nós somos pecadores. Paulo disse: todos pecaram. Você tem que entender todos quem? Os judeus. A mesma coisa é João. Eu vou falar outra mensagem talvez amanhã sobre 1 João 1:8, que é outro equívoco. Quando João diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Ora, está falando para os judeus que aquele que não transgride uma das 613 leis está mentindo. Por isso que João Batista vivia batizando nas águas para arrependimento de pecado. Por quê? Porque pecado era transgredir a lei.
Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre 1 João 1,8. Mas o meu foco dessa mensagem hoje é Romanos 3,23, quando Paulo diz: todos pecaram. Querido, não existe mais pecado. Quando você diz que é pecador, você está anulando a cruz. Paulo e os demais judeus viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz havia pecado, havia lei. Depois da cruz, Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos abençoados? Paulo está dizendo que ele e os demais grupos, quando estavam antes da cruz, eram pecadores, e depois da cruz ele está dizendo: éramos pecadores, não somos mais. Colossenses 2,10, e estamos perfeitos. E nós que nascemos depois da cruz, 20 séculos depois, já nascemos sem pecado, porque pecado é transgredir a lei. Não existe mais lei. Hebreus 9,26, ele aniquilou a lei na cruz, porque de fato pecado era transgredir a lei de Deus, a lei de Moisés. Eram 613 leis, era impossível um judeu cumprir todas as leis. Por isso que toda vez quando ele transgredia uma lei, ele transgredia todas as leis. Por isso que João disse que aquele judeu que diz que não tem pecado é mentiroso. Também está se referindo ao tempo dos judeus da época. Paulo, depois que entende isso, depois da cruz, Paulo diz: quando ainda éramos pecadores. Hebreus 9,26, ele aniquilou o pecado. Não confunda pecado, para Deus era lei. Não confunda pecado com errar o alvo da carne. Matar, roubar, estuprar, avançar sinal vermelho, adulterar, trapacear, mentir, sonegar impostos. Tudo isso, enquanto nosso espírito estiver revestido com essa carne, nossa carne tem tendência para errar, para pecar, mas é a carne. Mas o Senhor não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito, e em espírito somos perfeitos nele. Mas o sistema religioso tem interesse que você se veja em carne. Aí você se olha no espelho e vê em carne. Aí você é um verme de Jacó, você não vale nada, você é um pó da terra, mas a sua carne para Deus está morta. Porém, o que a sua carne plantar, ela vai colher. É a lei da semeadura. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. É a lei da semeadura. Mas Deus não nos vê em carne. A obra da carne é obra morta para Deus. Ele nos vê em espírito. Nós somos espírito. Ele é o Pai dos espíritos. Então é isso, meu querido. Pecado era transgredir a lei. Porque se pecado continua, Deus não foi poderoso quando ele disse em Zacarias 3,9 que iria remover o pecado da terra. E João, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Removeu ou não removeu? Tirou ou não tirou? Então, quando Paulo diz que todos pecaram, esse todos é os judeus que viveram antes da cruz. Perceba, o verbo está no passado. Pecaram. Paulo não está dizendo todos pecarão, todos irão pecar. Não, que lá na frente ele disse que éramos pecadores, que estás perfeito. Entendeu? A mesma coisa é 1 João 1,8. Quando João diz em 1 João 1,8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Os judeus da época, porque eram 613 leis. Então você tem que entender que João está dizendo: ei, você que é judeu, se você disser que não tem pecado, é mentiroso, que era impossível um judeu cumprir todas as 613 leis. Esse pecado ele teve dois fins. Espiritualmente falando, foi na cruz. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Porém, o templo de Jerusalém, ele continuou de pé até o ano 70. Da cruz até o ano 70, os judeus continuavam praticando a lei, porque o templo de Jerusalém estava de pé. Mas espiritualmente, para Deus, a lei e o pecado acabou na cruz. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então, quando Paulo diz todos pecaram,
Todos os judeus, o verbo está no passado, não tem que trazer isso para a gente hoje, não tem nada a ver, mas o sistema religioso não tem interesse que saibamos que não existe mais pecado, porque quando você acredita que você é pecador, você vai para essas chamadas igrejas e você fica nas mãos dele, do sistema religioso. Então entra o quê? É a culpa, é o medo, é a ganância, é o terror, eles são especialistas. Então você acha que ele tem interesse em dizer que você é perfeito? Mas para Deus nós somos perfeitos. A nossa carne para Deus está morta. Ele não nos vê em carne, ele nos vê em espírito. E em espírito somos perfeitos. O sistema religioso não tem interesse que você separe o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz. O que tem a gente vê aí, abençoado, são verdadeiras sinagogas, levando o povo de Deus para antes da cruz. Nós estamos 20 séculos depois da cruz, já nascemos perfeitos e sem pecados. Eu não estou falando da carne. A carne, ela sempre tem tendência de errar o alvo. O próprio Paulo disse em Romanos 10, 18, se eu não me engano, ele disse: nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque desejo fazer o bem e não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, porque nada de bom habita em mim. Olha, quem disse isso foi o próprio Paulo. Nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. A carne é o nosso diabo, que está lá em 1 Pedro 5,8, que o diabo está ao nosso derredor. Não tem nada a ver com o diabo, abençoado. Diabo nunca foi um ser espiritual. Diabo significa opositor, inimigo, aquele que é contra. Está aí os diabolos aí atrás dos púlpitos pregando a mentira e enganando o povo. Jesus, em João 6,70, Jesus disse: eu não chamei os 12, e um dos 12 é um diabo. Não é o diabo não, se referiu a Judas como um diabo. Pedro foi chamado: apartai-vos de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, porque Pedro estava se opondo à obra de Cristo. Judas era um inimigo do ministério, mas ele veio para isso, ele cumpriu a obrigação dele, ele foi programado para fazer aquilo, mas Jesus se referiu a ele como um diabo. O diabo, o perder a salvação, o inferno e o dízimo são 4 aberrações desse sistema religioso, meu querido. Então, Romanos 3,23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quem? Os judeus pecaram, passado. Não tem nada a ver com o tempo de hoje. Hoje você é perfeito porque ele te vê em espírito, e em espírito você é perfeito nele. Colossenses 2,10. Eu preguei isso um dia desse, eu li o versículo Colossenses 2,10, o abençoado me bloqueou. Sabe qual é o problema da gente? A gente passa décadas ouvindo mentiras, e essas mentiras passam a ser verdade na mente da gente. Só que quando a gente ouve uma verdade, essa verdade passa a ser mentira, porque o sistema religioso vem durante 20 séculos enganando o povo. Nós que estamos vivos aqui, nós passamos décadas ouvindo mentira, e a gente tem um hábito de acreditar naquilo que a gente escuta e não naquilo que está escrito. Então, nesse canal Acorda Povo de Deus, eu vou aguçar a sua curiosidade, para que você entenda o quanto você está sendo enganado. Por isso que em Efésios 1, 17, 18, o próprio Paulo diz: oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, para que você ative a sua mente de Cristo e entenda a separação do antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré, que veio somente para os judeus. Mateus 15, 24, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para mim nem para você, meu querido, ele veio para Israel, para as ovelhas perdidas, foi ele que disse. Mas você acha que o sistema religioso tem interesse que saibamos dessa verdade? Não, por quê? Porque essas verdades libertam o povo desses alçapões, dessas sinagogas, dessas empresas, desses lobos que estão enricando as custas do povo de Deus. O pessoal esses líderes estão abandonando faculdades, suas empresas e montando o seu ministério, alugam um galpão e prega terror, culpa, medo e ganância. São especialistas em pregar o terror e o medo. Mas, graças a Deus,
esse canal Acorda Povo de Deus. O pessoal está acordando, as igrejas, chamadas igrejas, elas estão ficando vazias, porque o povo está acordando. Meu querido, dízimo sempre foi alimento. Abençoado, pega o teu dízimo, deposita uma poupança para você, abre uma poupança do nome do teu filho pequeno, abre uma poupança no nome dos teus netos. Não fique enricando esse sistema religioso, não. A gente tem visto aí um pseudo-evangelho. Esses camaradas ainda têm a cara de pau de dizer que evangelho são boas notícias. Cadê as boas notícias? Devorador, o gafanhoto virou demônio. É só palavra de terror. Quanto mais terror esses homens pregam, mais o povo de Deus vai para essas chamadas igrejas, com medo de morrer, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder a salvação. É tudo mentira, abençoado. Evangelho, boas notícias, boas novas. Paulo, quando entendeu isso, Paulo disse: e estás perfeito, e estás completo. Ele nos libertou. Tu vai fazer o que no culto de libertação, abençoado? Ele já nos libertou. O verbo está no passado, já nos transportou para o reino dele, também no passado. Tu vai fazer o que no monte? Para de ser enganado, meu querido. É isso aí, abençoado. Então, Romanos 3:23, todos pecaram. Todos quem? Os judeus pecaram. O verbo está no passado. Paulo está se referindo aos judeus ali que viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Paulo está dizendo: todos nós pecamos, porque vivemos o antes da cruz. Hoje não. Hoje ele diz: estás perfeito. Hebreus 9:26, ele aniquilou o pecado. Então essa mensagem é sobre isso. Não existe mais pecado. O povo de Deus está sendo enganado, porque faz com que você aceite que você se veja em carne. Você não é carne, você é espírito que participou de carne e sangue. A sua carne para Deus está morta. Ele te vê em espírito, e em espírito você é perfeito nele. É isso aí, meu querido. Peço que você compartilhe essa mensagem, dá um like e ativa o sininho e te inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Graça e paz.